Daniele, né? Isso, Daniele, boa noite. Boa noite, Daniele. Tudo bem? Tudo certo? Legal. Você está me escutando bem? Tô. Tinha caído aquela hora, mas eu consegui retornar. Ah, legal, legal. À noite o Instagram anda bem difícil. Na terça-noite eu não consegui fazer com a doutora Gisele pelo Instagram, tivemos que ir lá para o Facebook. Ontem de manhã com a Luciana foi super tranquilo e hoje já deu problema de novo. Mas graças a Deus deu tudo certo agora, vamos lá. O que eu posso ajudá-la, Daniele? Então, a minha dúvida é a respeito na verdade, é em relação ao lixo hospitalar, né? Numa Tá, situação onde uma pessoa exerce a função de atendente de consultório odontológico, né? Além das ok. funções atribuídas a esse cargo, ela também faz a coleta do lixo contaminado e do lixo comum do consultório. Pelo que eu pesquisei, eu não achei nada na norma que essa coleta de lixo que é classificado como lixo hospitalar possa ser enquadrado como coleta de lixo urbano. Então, não tem como enquadrar como uma atividade insalubre. Aí eu queria tirar, eu fiquei com bastante dúvida em relação a essa parte. Então, vamos lá. Realmente, a norma ela é abrangente nesse sentido e não é específica, né? Tanto que a coleta de lixo gera muita dúvida, não só o lixo contagioso, hospitalar, qualquer coisa assim, mas também, peraí que deu uma travadinha aqui mas também o lixo urbano, né? O próprio lixo urbano tem bastante problema com relação a isso. Pessoal do Facebook, fica tranquilo, só estou reiniciando aqui para... Isso, voltou. Tem bastante problema com relação a isso também. Então, o pessoal utiliza muito a súmula 448 para conseguir caracterizar. Com relação a materiais descartáveis, né? Materiais sem esterilização, materiais que podem ser infecto-contagiosos, eu entendo que a gente possa enquadrar a insalubridade segundo o anexo 14 da DNR15. Tem um item aqui que fala sobre trabalho e operação em contato permanente com pacientes, animais ou material infecto-contagiante em hospitais, serviço de emergência, enfermaria, ambulatório, posto de vacinação ou outros estabelecimentos destinados a cuidar da saúde humana. Então, o consultório odontológico enquadra-se como um estabelecimento destinado ao cuidado da saúde humana, tá? E aí ele faz uma ressalva. Aplica-se somente ao pessoal que tenha contato com pacientes ou que manuseiam objetos de uso desses pacientes não previamente esterilizados. Sim, seria engraçado. Dentro do lixo do consultório, existem materiais ali dos pacientes, né? Algodão, gaze, esse tipo de coisa, no mínimo, né? Então, eu acredito que se enquadre em insalubre em grau médio em função desse item do anexo 14 da NR15. Então, não Você ia comentar alguma coisa que eu cortei, tratar desculpa. como uma coleta de lixo urbano, porque é uma coleta, é um lixo específico. Então, na verdade, a questão de ser uma coleta de lixo ou não é meio que fica em segundo plano. O que vale aqui é o contato, desculpa, é o manuseio com objetos de uso do paciente não previamente esterilizados, com esse material que foi utilizado pelos pacientes não previamente esterilizados, né? Insalubridade em grau médio. A forma como é feito esse manuseio independe, né? Se é a retirada do lixo ou não, daria ainda para classificar como a coleta de lixo urbano pela súmula 448. Por quê? O caminhão de coleta do lixo hospitalar ele é muito semelhante ao do lixo urbano, né? A diferença é que ele coleta somente material infecto-contagiante, né? Então, eles têm já os postos definidos para ele fazer ali o itinerário dele e fazer a coleta desse material. Mas a atividade, ela é
é análoga à do lixo urbano. Não tem nada dizendo isso, mas pode-se fazer uma analogia. Mas independente, porque aí já é uma questão de visualização, né? Pode falar, pode ser análogo, é uma questão de interpretação apenas, né? Independente disso, tem essa questão do anexo 14, que é bem mais direto e bem mais definido. Lembrando que todo e qualquer tipo de exposição a agentes insalubres pode ser neutralizada com o uso de equipamentos de proteção individual, né? Então, não significa que deva ser paga a insalubridade. Significa que a atividade pode ser enquadrada como insalubre por ter previsão legal. Se houver a medida de proteção adequada, esquece insalubridade, né? Existe alguma medida de proteção implantada? Sim. O funcionário utiliza touca, utiliza máscara, luva, óculos de proteção. Legal. Eu acrescentaria aí um avental, porque ao retirar os sacos de lixo pode ter contato com o corpo, né? E uma coisa, aí entra uma questão que eu vejo que assim é bastante latente de consultórios odontológicos, que é o registro da entrega de EPIs. Em geral, consultórios odontológicos não fazem esse registro da forma adequada, né? E nem tem especificado nas suas documentações de segurança o risco biológico para a atividade. Então, precisa ver se, independente dela usar o EPI, se existe o registro. Sim, na verdade, esse questionamento é em relação a uma unidade de saúde, onde tem um consultório odontológico, mas do município. Não é uma empresa particular, não é um consultório particular, entendeu? É do município. Então, o funcionário está questionando a insalubridade em 40%, ela recebe atualmente 20%, certo? Tá. Está questionando a insalubridade, o adicional em 40%, porque tem outros funcionários de outras unidades do município com a mesma função, com o mesmo cargo, e recebem o adicional de 40%, né? Ao contrário dela, que atualmente está recebendo 20%. Os 20% que ela recebe deve ser alguma coisa referente à convenção, né? Deve ser alguma norma específica para atividades de estabelecimentos de saúde, que é comum profissionais de estabelecimentos de saúde ganhar 20% de insalubridade. Em geral, a convenção fala sobre isso, né? Agora, os 40% pode haver a caracterização se houver a analogia com atividade de recolhimento de lixo industrial, né? Então, pode haver essa majoração do adicional, tá? Com relação ao anexo 14 da NR15, não vejo possibilidade de haver essa majoração, tá? A não ser que seja confirmada que dentro desses materiais estejam materiais infecto-contagiosos, tá? Porque o item que trata sobre insalubridade em grau máximo fala que trabalho ou operação em contato permanente com pacientes em isolamentos por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados. Então, se comprovar que dentro desses materiais está contido o material proveniente das áreas de isolamento, aí tem previsão no anexo 14 da NR15 para insalubridade em grau máximo, sim, direto, né? Caso consiga se comprovar que não há essa possibilidade, porque o lixo é completamente separado, é outra ala, é uma área que ela não atende, alguma coisa nesse sentido, pode-se fazer uma analogia com a súmula 448 em função da coleta de lixo urbano, tá? Mas aí é uma questão interpretativa de quem vai fazer a análise. O importante é que independente da caracterização ou não, Mas se tem... desculpa,
A súmula 448 não diz respeito à limpeza e higienização de vasos sanitários e a respectiva coleta de lixo desses ambientes? Sim, então, mas eu já vi casos de o perito fazer analogia de uma atividade com a outra, porque você está recolhendo o lixo assim como você faz nos banheiros. Então, existem peritos que fazem analogia dessa situação. Ele faz uma analogia da análise em si, entendeu? Da atividade em si, desculpa. Ele pega a atividade, deixa eu só, tá aqui. Ele pega e faz uma analogia da atividade. Então, assim como caracteriza-se a insalubridade para o recolhimento de lixo de locais de grande circulação, o recolhimento de lixo de locais com pacientes dos locais de cuidado da saúde humana também deveriam ser caracterizados como insalubre. Porque a norma, como ela não é específica, ela é aberta. Então, há a possibilidade de algum profissional, algum perito fazer essa analogia e fazer a caracterização em função desta analogia. Tá? Mas, independente da forma como pode ser caracterizado, você pode neutralizar com a adoção das medidas de proteção corretamente. Né? Do EPI, o Cláudio comentou aqui que às vezes não elide o pagamento. Exatamente, mas para o EPI elidir o pagamento do adicional de insalubridade, ele tem que ser fornecido corretamente, né? Ter a periodicidade de entrega definida, ser entregue na periodicidade, estar adequado ao risco, ter o treinamento dos profissionais, ter fiscalização, CA, tudo certinho. Era entregue luva, máscara e óculos, que você comentou? Isso, e jaleco também, esqueci de comentar o jaleco. O jaleco é aquele de TNT. Não, jaleco de tecido. Tá. Mas permeável, né? Não era aqueles jalecos impermeáveis. Como? Não entendi, não escutei. O material que é feito o jaleco é um material permeável, de tecido comum. Tecido comum. Não tem CA, então. Não. Então, já não pode ser considerado como um EPI. Né? A touca, acredito que também não. Né? A máscara, tem que ver que tipo de máscara que era entregue. Então, a touca, a máscara, a luva são descartáveis, né? Então, mas mesmo sendo descartável, existem algumas que têm o CA. Né? Então, o fato dela ser descartável, por si só, não quer dizer que não serve. Né? Existem luvas descartáveis que têm CA, existem máscaras descartáveis que têm CA. O fato é que, se a gente está falando em materiais infecto-contagiosos, a gente tem que ter um nível de proteção adequado nessa máscara. Entendi. Então, precisa avaliar isso. Normalmente, o Cláudio está perguntando se não pode deixar brecha. Sim, pode deixar brecha. Normalmente, em alguns locais, normalmente não, desculpa, em alguns locais, o que é feito entrega-se uma caixa por mês, né? E aí registra na ficha a entrega de uma caixa contendo X máscaras ao mês. Isso pode ser feito, não tem problema nenhum. Mas todo mês você tem que comprovar que foi entregue a máscara. Então, se houver o registro dos equipamentos de proteção, você consegue contestar a caracterização da insalubridade facilmente. Né? Facilmente assim, né? Você tem argumentos técnicos para contestar a caracterização da insalubridade, desde que tenha treinamento, desde que tenha... Peraí, quem travou aqui no Facebook? Desde que tenha treinamento, desde que tenha fiscalização, e tem que comprovar o treinamento, tem que comprovar a fiscalização. Né? Caso contrário, você só falar que tinha treinamento? Sim, tinha. Cadê a evidência? Né? Que essa pessoa foi treinada para o uso da máscara, foi treinada para o uso das luvas. Eu já vi em algumas perícias, eu já vi o perito solicitar para o reclamante tirar a luva, para ele vestir e para ele desvestir a luva.
para entender se, ao tirar a luva, não poderia haver uma contaminação, para entender se a pessoa efetivamente foi treinada. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão do EPI para neutralizar. Tem que atender a todas as condições necessárias, né? E, então, assim, é possível a caracterização diretamente pelo anexo 14 da NR15, se ela recolhia lixo de todos os locais, inclusive de locais que tivessem materiais provenientes de alas com pacientes infecto-contagiosos, tá? Caso consiga comprovar que não, ainda assim pode haver a caracterização em função da súmula 448 por analogia, tá? E no mês passado, esse daí é uma lei nova, se eu não me engano, é Lei 6589, de 2020, lá do Distrito Federal, que foi aprovada e determina o pagamento de insalubridade em grau máximo para os trabalhadores do estabelecimento da saúde. Tá? Então, é uma lei do Distrito Federal que pode ser utilizada para caracterizar os demais locais, ok? Uhum. Então, tem que verificar se o perito tem conhecimento disso também, que pode ser uma possibilidade de falar, olha, caracteriza-se, existe uma previsão legal, inclusive, numa lei agora de 2020, tá? Então, e dos EPIs é tomar todos esses cuidados. Uhum. Entendi. Consegui ajudar? Bastante, esclareceu bastante. Agradeço a ajuda. Legal, eu que agradeço. E se você tiver alguma outra dúvida, é só mandar aí, ok? Obrigada. Então, galera, a ideia é essa dinâmica de a gente trocar informação, trocar ideia e chegar aí num consenso sobre a caracterização técnica, né? Como pode ser caracterizado tecnicamente ou descaracterizado alguma condição insalubre.